Olá, inscritos! Trago esse vídeo hoje, pessoal, para falar das 10 pragas do Egito. Nos vídeos anteriores eu falei da praga 1 à praga 7, então falta a praga 8, 9 e 10. E a praga 8, pessoal, é a praga dos gafanhotos, é a 8ª praga. Então, continuando a leitura, para passar para vocês, a leitura é no Êxodo, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que vocês possam contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, a Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até que não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, com todas as árvores que estiveram brotando nos campos. Encherão os seus palácios, as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios, algo que nem os seus pais, nem os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, e lhe disse: Vão e preste culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebramos uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu, devorando tudo que o granizo tinha deixado. Deixado toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente. Disse-lhe: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora perdoem ainda essa vez o meu pecado e orem ao Senhor seu Deus para que leve essa praga mortal para longe de mim. Então, pessoal, até aqui. Então, o faraó, com o coração endurecido, não deixou o povo sair. E Deus mandou a praga dos gafanhotos, que devorou tudo que havia restado da praga 7 e das árvores que ficaram em pé ainda, dos frutos. Os gafanhotos comeu tudo e arrasou tudo com eles. E tem documentos até hoje, documentos encontrados do século XIX, de egípcio, acho que está no museu, indicando as 10 pragas que ocorreram e como foi destruída aquela nação. Depois
O Egito era a nação mais poderosa da antiguidade, tanto que os monumentos e as obras deles estão aí até hoje, daquela época. Depois de que passou as 10 pragas, o Egito nunca mais foi o mesmo. Vieram outros impérios e tomaram o local deles. Até que vou dar uma pausa para falar da praga nona daqui a pouco. Continuando. Gafanhotos, Êxodo do 10 a 1 e 20. Então, pessoal, uma reflexão. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedra e demonstrou que Yahvé tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos, e os deuses egípcios Shu, deus do ar, e Sebek, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Êxodo 10, versículo 12 ao 15. Continuando agora, a nona praga. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças, pode ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Até aqui, pessoal. Então, essa nona praga ficou 3 dias os egípcios no escuro. No entanto, os hebreus tinham luz. Mas as trevas, a escuridão era tanta e tão densa que poderia ser apalpadas. Eu não imagino como que seria hoje em dia para a gente apalpar uma escuridão. Imagine isso. Acho que ninguém nunca passou por isso, né? Eu acho que foi a única vez na história que um povo passou por isso, o povo egípcio. Uma densas trevas. E uma reflexão disso. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, porque está acabando o tempo aqui do áudio. Só um minutinho, já continuo. Continuando, pessoal, com uma reflexão. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas e essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo 10, 23. Como as pragas anteriores, essa desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito. E todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado com Amon e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em honra a um deles, o grande templo em Karnak, no Egito, no Alto Egito, e ainda magnificamente, mesmo em ruínas. Outro deus que era o disco-sol, Atom, que poucas décadas depois do êxodo tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Pessoal, vou fazer esse vídeo até aqui. Para o próximo vídeo fica última praga, a 10ª praga. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, contribua com o canal. E se inscreva, pessoal. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos nós.